Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, ele está lá no Salmo 127. É um salmo bem conhecido. E o título dessa mensagem, ela se chama Entre o Cansaço e a Confiança. Mas antes de começar, vamos ter mais uma palavrinha de oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nos achegamos, Senhor, na tua presença. Nesse tempo agora, Pai, que vamos receber, Senhor, da tua palavra. Nos capacite, Senhor, a transmitir essa mensagem, Senhor. Nos capacite, Senhor, a ouvir atentamente a tua mensagem, Senhor. Nos capacite, Senhor, a compreender, Pai, para que possamos ser praticantes, Senhor, da tua palavra, que é linda, Pai, que é perfeita para as nossas vidas. Fala conosco nesse tempo, Senhor. Leva cativo tudo que é contrário, Senhor, a esse momento aqui, Pai. Guarda a nossa mente e o nosso coração, Pai, conforme cantamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos terminando aí o mês de janeiro, né? 2026, ele, no papel ele já começou, mas o ano no nosso país só começa depois do carnaval, né? Mas esse é um tempo, essa época do ano em que a gente começa, faz planos, certo? Michel, por exemplo, precisa tocar de carro, a Claudinha tem que pintar a cozinha, tocar contrabaixo. É o momento do ano em que a gente faz planos, traça metas, né? Ontem a gente teve a reunião do louvor lá em Curitiba, então a gente estabelece novas prioridades, né? Vai na livraria, compra uma agendinha nova, né? E com isso a gente alimenta expectativas para o ano que vem, não é verdade? Contudo, a palavra de Deus, ela nos confronta com uma verdade que ela é, ou pelo menos deveria ser, nas nossas vidas, assim, fundamental, né? Que não é o nosso planejamento que vai garantir o sucesso do que quer que seja, certo? É a mão de Deus, é a vontade única, perfeita e soberana de Deus que vai garantir o sucesso de qualquer plano que eu e você fizer em qualquer momento da nossa vida, tá? Se a gente não tiver esse entendimento, imagine, eu devia ter trazido um balde. Imagine que aqui tem um balde e esse balde ele está furado. Meu trabalho é encher esse balde, certo? Eu vou correr lá no banheiro, vou pegar água, coloco a água aqui, volto lá, vou, trabalho, corro, mas o balde, no final das contas, ele sempre vai estar vazio. Tá? O trabalho, o resultado vai ser sempre o mesmo. O balde, ele vai estar vazio. Então, assim é a vida daquele, né, aonde Deus não é o centro. Muito movimento, pouco fruto. Muito esforço e pouco descanso. Certo? E por que eu estou falando isso? Porque a gente começa o ano, né, e consciente ou inconscientemente, talvez a tua agenda já está cheia. O coração já está ansioso, né? Vai começar a aula, o coração já está ansioso, planos e planos, né? E a grande dor, né, do homem moderno, dessa geração, das pessoas que estão vivas, né, 2026, todas as pessoas que estão vivas hoje, né, não é apenas o cansaço físico, mas é uma coisa chamada burnout espiritual.
Já ouviu falar dessa expressão? Já ouviu falar de burnout? Burnout é cansaço. Burnout é uma expressão nova. Cansaço. Isso é o cansaço. E o burnout espiritual, o que, que é? É você tentar levar a tua vida aonde Deus ele é apenas um convidado eventual. Ele não é o arquiteto. Se você for olhar a rede social, né? Fulano agora está namorando com fulana, né? Celebridades. Logo elas casam, né? Fazem lá uma cerimônia, mas você vê pelo estilo de vida, né? Faz uma cerimônia, tem até um pastor, contrata um pastor aí para tem que ter, né? Tem que ter, né? Contrata, né? E convida Deus ali eventualmente para fazer parte daquele momento. Mas eu falei, quantas celebridades você viu aí que se separaram ano passado? Perdi as contas. Por quê? Deus é apenas um convidado eventual. Vai dar certo? Difícil. Difícil. Então, por isso que nós precisamos colocar, né, os nossos projetos em oração. Né? Não porque Deus precise ser informado sobre os nossos planos, tá? Mas é porque para que o nosso coração se conforme à vontade de Deus, para que eu compreenda a vontade de Deus. Por isso precisamos estar sempre em oração, apresentando os nossos projetos. Porque o nosso coração ele faz planos, mas no final quem decide é Deus. Então, por isso a importância de a gente sempre estar levando a Deus os nossos projetos. Dá um clique no slide aí, né? Pode mais um. Porque a oração, ela não muda Deus. Ela pelo menos deveria mudar o nosso coração, né? Colocando eu e você no lugar certo, que é de joelhos diante do Senhor. É o Senhor que edifica, é o Senhor que guarda, é o Senhor que sustenta todas as coisas. Amém? E é exatamente sobre isso, nesse, pode passar, né? É o que diz o Salmo 127. Tá? E é em cima desse salmo que eu quero trazer a reflexão. Né? E diz assim, então, o Salmo 127, somente os 2 primeiros versos. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes. Aos seus amados ele os dá enquanto? Aos seus amados ele os dá enquanto? Dormem. Eu amo esse salmo. Ele os dá enquanto dorme. Amém, meus irmãos? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor esse salmo, a gente tem que entender o contexto, né? O pastor Faustino sempre nos relembra, né? Um texto fora do contexto é apenas um pretexto. Então, a gente precisa entender o contexto, né, desse salmo. E quem escreveu esse salmo? Salomão. Tá? Se você olhar na sua Bíblia, aí você vai ver que é um salmo de Salomão. E ele está escrito ali que esse salmo ele faz parte de um cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? Cântico de romagem, lá em Deuteronômio, né, quando Deus estava colocando as regras ali para o povo, uma das leis, uma das determinações que Deus deu para o povo, 3 vezes por ano vocês têm que ir para Jerusalém. Né? E Jerusalém era longe, é mais ou menos como uma comparação aqui bem longe, assim, mas é algo que é fácil da gente entender. Né? Os católicos vão muito lá para Aparecida, vão lá na. Então, gente, é só uma comparação, tá?
Porque o templo, naquela época, ficava em Jerusalém. Jerusalém era a grande cidade. Então, as pessoas, 3 vezes por ano, tinham que ir para Jerusalém no templo. Na Páscoa, Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E aí, o que é o cântico de romagem? Então, enquanto eles estavam indo, peregrinando, né, o Michel pegava a família inteira e ia caminhando, né, dias caminhando. E nesse trajeto, então, eles iam cantando. E o que eles iam cantando? Os cânticos de romagem. E os cânticos de romagem, eles falavam sobre problemas do dia a dia. Então, aqueles, né, falando da proteção. Isso eram os cânticos de romagem. Né? Tem 15 cânticos de romagem no livro de Salmo. Tá? E esse salmo, então, ele foi escrito, muito provavelmente, a gente sabe que o período dos reis é um período de guerra. Né? Sempre guerra, 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 guerra. Você assistir lá, tinha uma série que passava na Record, né, sobre reis, a guerra, 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 guerra. Assim era a vida, conquista. Né? Só que no tempo de Salomão, não. Né? No tempo de Salomão foi um tempo de paz. Certo? E quando você está, né, se o país está em guerra, você luta pela sobrevivência. Eu preciso do mínimo para viver. Ao passo que num tempo de paz, então, o que o povo vai fazer? Poxa, a gente precisa trabalhar, precisa crescer, né? A economia precisa crescer. E como era, então, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, né? O povo não tinha guerra, né? Dá um clique ali, né? Tributo a Salomão, mais um, né? O Cântico de Romagem, mais um. Né? Aí, então, que lá em 1 Reis, não precisa passar, tá? Fala, então, que era um período de prosperidade, um período de estabilidade política, né? E não havia guerras. Com isso, então, havia o crescimento. As pessoas, então, elas deixavam de se preocupar com a sua mera sobrevivência e vamos vender. Vamos trabalhar, vamos vender. Qual que é o risco disso? Você esquecer de Deus. Por quê? Está tudo confortável. Está crescendo. Né? 1 hora da manhã você já bateu a meta de venda. Então, isso levava o povo a uma autossuficiência. Porque quando na crise a gente busca Deus, mas agora está confortável. Então, havia um risco muito grande das pessoas se esquecerem de Deus. Certo? Nós somos assim. Quando está muito confortável, nós temos a tendência de deixar Deus de lado. Certo? Ponto 1 da introdução. Aliás, da contextualização. Porque agora nós precisamos saber quem era Salomão. Porque foi ele que escreveu esse salmo. E quem foi Salomão? Quando fala de Salomão, o que vem na tua mente? O cara mais sábio, o rei mais sábio. Pode clicar. Né? Sabedoria incomparável. Deus falou, ó, porque você não me pediu dinheiro, né, me pediu sabedoria, então você vai ser o rei mais sábio da história. Tá? Mas não era só isso. Dá mais um clique. Salomão era um rei de enorme riqueza. E a gente já vai entender essa riqueza que está lá em 2 Crônicas. Ele era muito rico. Muito rico mesmo. Pode clicar mais um. Salomão também era uma pessoa famosíssima. A sua sabedoria lhe fez uma pessoa muito famosa. Se você vai ver lá em 1 Reis, vai dizer que a rainha de Sabá veio de longe, de um reino distante, para conhecer o rei Salomão. Né? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha nem rádio. Né? Mais ou menos. Né? Poxa, longe, longe. A sua sabedoria, a sua fama foi para outros países. Imagine como que é isso hoje, sem uma televisão. Né? Então, e aí fala, então a rainha de Sabá veio ver, poxa, quem é esse cara? Então sabe. Então ele era uma pessoa famosíssima. Né? E quem mais? Pode dar mais um clique ali. Ele foi também responsável pela construção do templo. A reconstrução do templo que havia sido destruído. E quanto tempo levou para o templo ser construído? Eu coloquei ali 7 anos para ser construído.
Mas ele não construiu somente o templo. Depois que ele terminou o templo, aí então ele foi fazer o seu palácio. E quanto tempo levou para construir o palácio dele? 13. E aí eu falei que ele era um rei muito rico. Meu jovem, coloca primeiro a Reis 4, mas na NTLH, que é mais fácil da gente entender. Michel, você vai cair da cadeira aí. Tamanha era a riqueza desse cara. Então, ele tinha empregados, né? Todo mundo vivia no palácio. E olha o que a Bíblia fala: ó, os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha, de trigo, 6.000 quilos de farinha e de outros cereais. Passa mais um. 10 bois gordos, 20 bois de pastos e 100 carneiros. Isso aqui era por mês? Não, todo dia. Será que era rico? Cara, então, pode voltar. Tinha gente. Então, o cara mais rico, o cara mais inteligente, pessoa mais famosa, rico, famoso, inteligente, é o maior construtor do seu tempo, né? Então, ele foi essa pessoa que escreveu. Então, ele preocupado então com esse contexto, poxa, as pessoas podem esquecer de Deus. Por isso então ele escreve. Mas é algo assim irônico que essa pessoa rica, inteligente, sábia, famosa, ele fala que se Deus não estiver nos seus projetos, tudo é vão. Se Deus não estiver no seu trabalho, tudo é vão. Então, esse salmo, na verdade, como eu falei, ele fala, era um cântico de romagem, os cânticos de romagem, eles tratavam de problemas do dia a dia. Então, esse salmo, ele fala sobre o quê? Sobre, primeiro, trabalho. Quando ele fala edificar a casa, isso aqui tem a ver com trabalho, que eu já vou explicar. Fala também sobre segurança, guardar a cidade, isso tem a ver com segurança. E também sobre o sustento diário, né? O pão. Tá? Então, nessas três áreas, ele fala a mesma coisa. Pode clicar? Sem o Senhor, tudo é vão. Amém, meus irmãos? Esse é o contexto. Entendido o contexto, vamos então nos aprofundar um pouquinho mais na palavra. Então, três aspectos, três meditações nessa palavra. Pode clicar. E a primeira delas é a insuficiência do esforço humano sem Deus. Ele fala ali, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí a gente precisa entender, né, um pouquinho mais do que era casa, né, nos tempos bíblicos, né? Então, nesse contexto da época, casa ela se referia a tudo, não era somente a construção física, mas casa ela tinha a ver com toda a família. Era o Michel, os pais do Michel, os pais da Cláudia, os filhos, os genros, as noras, os netos, os bisnetos, tudo. Naquele contexto, todo mundo morava junto. Por quê? Porque a casa era também um ganha-pão, era o trabalho daquela família. Então, o Michel, naquela época, ele era vendia couro, por exemplo. Os Assunção eram produtores de couro. Então, o Michel trabalhava, a Cláudia trabalhava, o Cauã, Kenan e o Kevin, todo mundo. Toda a casa trabalhava na produção. A família, né, era o trabalho, era o ganha-pão, era a unidade produtiva daquela família. Certo? Era a segurança
econômica, certo? E aí, então, se a casa não fosse edificada, então, se o Michel não tivesse filhos, por exemplo, não é o caso, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, naquela época não tinha INSS. Isso faz parte. Entendeu? Como o Michel, na sua velhice, iria sobreviver? Porque o trabalho ele ia passando de pai para filho. Então, ter filhos, né, significava a continuidade daquela família. Né? Se você não tivesse filho agora, você não está preocupado com isso. Mas vai chegar um momento, não, o Michel está beleza. Já tenho 3 aí que vou gozar. Na verdade, todos os mais velhos do que eu vão poder gozar com o conforto da velhice, porque o trabalho vai continuar. Né? Então, e a casa, inclusive, era a identidade daquela família. Né? Então, por exemplo, a Cláudia ia na vendinha ali comprar arroz, não tinha dinheiro, não, mas pode colocar na conta porque eu sou da casa dos Assunção. Não, Assunção são pessoas honestas, né? São grandes produtores de couro aqui. Então, era a identidade, né? Era pelo sobrenome, inclusive. Então, era a casa. É Assunção, você é Assunção? Então, Assunção, né? Da casa dos Assunção. Era uma identidade também. Era o trabalho, principalmente o trabalho. Acho que na cidade mais pequenas o trabalho ele acaba passando, né, de pai para filho. Então, mas no Antigo Oriente, né, no período bíblico, era assim. Enfim, a casa era o trabalho. Podemos resumir assim. Né? E aí, então, dá um clique. E aí o verso está dizendo que se, né, o Senhor não edificar a casa, então é vão. Essa palavra aqui, ó, em vão. No hebraico, né, a tradução para o português, ela tem várias traduções. E quais são as traduções? Né? Indica o vão, palavra vão. Tudo é em vão. Então, o que significa em vão? Indica algo vazio, algo sem propósito. Olha essa palavra, é uma mentira. Pesada essa palavra. Sem resultado duradouro. Fútil. Então, o que Salomão está dizendo para nós é que se Deus não tiver no teu trabalho, não estiver nos teus projetos, tudo é mentira. Não vai ter resultado duradouro. É o balde que eu falei. Você vai correr, mas o balde sempre vai estar vazio. E como que isso acontece ou pode acontecer nas nossas vidas hoje, né? Tem aquele pai, aquela mãe de família que trabalha incansavelmente em prol do conforto da família. Né? Sai cedo. Eu lembro que quando a gente veio para Curitiba, a gente saía cedo, saía 6 horas da manhã, chegava 11 horas da noite. A casa, ela cresce. Mas o pai e a mãe não tem tempo de conversar, não tem tempo de orar com, com o seu filho. Né? Como eu falei, aquele lar, materialmente ele vai crescer, mas espiritualmente ele é uma mentira. É? Bom. Ou ainda, o jovem, né? Você jovem que está pensando, por que eu vou estudar, né? Será que eu vou ser bem sucedido? Quero fazer, quero fazer medicina. Poxa, mas meu pai não tem dinheiro para pagar. Você coloca, você condiciona o teu sucesso futuro baseado nessas coisas, mas sem que o teu coração esteja alinhado à vontade de Deus, certamente isso será em vão. Então nós temos que ter esse cuidado. Dá mais um clique. Então, se o nosso trabalho, né, os nossos projetos sem Deus, isso vai virar frustração. Frustração.
E sabe por que muitas vezes você chega no final do ano, né, quebrado, exausto? Né? Porque muitas vezes você, isso aqui é mais para o pai de família, mas vocês, jovens, né, eu queria que quando eu tivesse a idade de vocês, eu tivesse 1% do conhecimento da palavra de Deus. Eu fui conhecer a Deus com 30 anos. Perdi 30 anos da minha vida. Certamente seria diferente. Lógico que Deus, ele corrige. Mas as marcas que eu trago do passado, isso eu vou ter que levar até a morte. Mas vocês têm esse privilégio. Então, nós temos que entender. Senão, se você colocar, poxa, eu sou o único responsável pelo sustento da minha casa, você vai viver em paranoia. Você vai viver em pânico. Né? A gente precisa entender que Deus precisa estar no meu trabalho, nos meus projetos. Então, quando a gente entende que é o Senhor quem edifica, o colégio, o trabalho, a faculdade, ele deixa de ser um fardo, porque é Deus quem edifica. Amém? Você trabalha, você vai para a faculdade, você vai para a escola, mas dorme em paz. Amém? Esse é o primeiro ponto. Próximo ponto, pode passar? A falsa segurança da autossuficiência. Ele continua, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo, as cidades, elas não eram como hoje, né? As cidades, elas eram protegidas por muralhas, certo? E aí as muralhas tinham os seus sentinelas, porque, como eu falei, aquele tempo era um tempo de guerra. Então, como que as cidades se protegiam? Elas construíam grandes muralhas para que, né, os povos, né, principalmente o povo de Deus, tinha muita guerra com os filisteus, né? Então, para que o povo não invadisse. Então, haviam também as sentinelas. Né? O livro de Neemias, né? Certamente você já ouviu o pastor pregando sobre isso, né? Neemias estava servindo num reino, né? Servia um outro rei, que não era do seu povo, mas ele descobriu que as muralhas da cidade haviam sido derribadas. Então ele ficou triste, ele ficou em depressão, né? Porque, poxa, o meu povo vai ser escravo. Porque se o inimigo entrasse na cidade, né, imagine que o Jardim Areias é todo fechado por uma muralha. Se né, os inimigos lá que vem de Contenda, não sei, que é uma cidade aqui próxima, invadisse, você se tornava escravo. Você se tornaria escravo, pegava tudo, entendeu? Tudo, você ia virar escravo. Era assim. Então, esse texto, esse verso, ele está falando para nós sobre essa falsa ilusão de controle que nós temos. Né? Porque mesmo, né, com sentinelas, mesmo com muros, com estratégias, a última palavra, ela sempre vem de quem? Deus. Agora coloca, pode ser essa mesma, não precisa ser NTLH, é Efésios 1:11. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito aquele que em Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que ele está dizendo? Para quem que Deus pede conselho? Para ele mesmo. Então Deus governa as coisas de acordo com a sua vontade. Deus não precisa pedir opinião de ninguém. Ele governa
todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Então, o que isso tem a ver com o verso? Salomão está nos trazendo um alerta sobre essa falsa sensação de controle que nós podemos ter. Por exemplo, eu tenho uma conta bancária que me dá conforto, me dá paz, me dá tranquilidade. O meu carro tem seguro, a minha casa tem câmeras. Eu tenho segurança, não temos segurança, segurança pessoal. Mas o que isso são as nossas as nossas falsas muralhas que nos dão uma falsa sensação de proteção. A conta bancária, por exemplo. Enquanto tem dinheiro, tá tudo certo. Mas é só acabar o dinheiro que o desespero, ele toma conta de qualquer pessoa assim. Então, vai estar no limite, né? Enquanto tem dinheiro, tem paz. Acabou o dinheiro, o coração ali entra em colapso. Plano de saúde, não temos plano de saúde. É importante? Com certeza. Mas se eu depositar a minha confiança nessas coisas, certamente isso é em vão. Então, qual que é o nosso erro? Quais são as nossas muralhas atuais? Achar que a segurança vem do dinheiro, achar que a segurança vem de um presidente, de um governador, sou amigo do prefeito, sou amigo do vereador, um exército, o país tem um bom exército, achar que o Trump vai resolver alguma coisa. Não, porque meu pai tem influência, qualquer coisa meu pai resolve. Status. Né? Pode clicar. Segurança sem Deus, ela é ilusão. Segurança sem Deus é ilusão. Então, meus irmãos, nós não podemos confiar nas nossas muralhas. O número de tijolos que a gente consegue carregar. Nós temos que entender que sem o arquiteto, sem o guarda, estamos apenas construindo sobre a areia. Amém? E o terceiro e último ponto, pode passar? O descanso como ato de fé. E essa parte que eu gosto demais. Inútil vos será levantar de madrugada. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Esse verso aqui ele está falando sobre ansiedade. Dá um clique. A vida sem Deus, ela é ansiedade. Trabalhar sem descanso. Né? Muitas vezes isso é sinal de incredulidade prática. Eu lembro na pandemia, quando eu fui demitido, eu fiz muitas entrevistas, muitas. E a última delas, que foi aonde Deus falou assim, bem, né, eu fiz uma entrevista, era uma empresa de segurança, assim, ela cresceu muito, assim, o cara falava, né, enquanto tinha gente chorando, tinha gente vendendo lenço, né? Então essa empresa, ela estava vendendo lenço, e ela cresceu, assim, quase 10 vezes. Demais. E era um salário, assim, o dobro do que eu ganhava. E a entrevista, eu estava na última fase, era com o diretor, com a pessoa que seria o meu gestor, né? Então ele já começou falando que ele dificilmente ele dormia antes da 1 hora da manhã e começava a trabalhar às 6 da manhã. E ele verbalizava isso como uma virtude, né? Muitas pessoas dependem do meu trabalho e eu tenho projeto de lei que fui eu que fiz e sou amigo de não sei quem, 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 e eu não posso dormir. Não posso. Muitas pessoas dependem. Ansiedade. Aí, e sem contar que ele já estava no 5º casamento.
Que vida. E aí, mas aquilo era muito próximo do ambiente que eu estava acostumado. Eu era gestor financeiro. E era muito pesado, né? Minha esposa sabe. Muito pesado. E depois de passar por várias entrevistas, naquele momento em que aquele cara falou isso, Deus falou: Você quer isso? Aí a ficha caiu e naquele momento, eu parei de procurar emprego, né? Naquela área financeira, né? Fiquei um tempo ali entendendo a vontade de Deus e Deus realmente mudou, né? Mudou. Hoje, desde a pandemia, eu nunca mais saí de casa para trabalhar. Às vezes, porque eu trabalho em casa, né? Né? Deus não, a bênção não foi tão grande assim. Eu tenho que trabalhar em casa. Isso é qualidade de vida. Uma coisa que eu não gosto é pegar trânsito, barulho. Eu lembro que eu chegava em casa pé muito dolorido de ficar no trânsito. Mas a, a gente gasta acho que R$ 200 por mês de combustível e quem usa o carro é a minha esposa. Eu uso o carro por quê? Para ir para a igreja. Para ir para a igreja para vir para eles. Desaprendendo a dirigir. Qualidade de vida. Mas é por quê? Entender a vontade de Deus. Compreender a vontade. Por isso nós precisamos orar. Não para que Deus seja informado, mas para que nós possamos nos moldar, nos conformar à vontade de Deus. Porque não adianta você trabalhar. Dá um clique aí, porque é nesse ponto aqui que eu quero chegar. O verso fala que aos seus amados ele os dá enquanto dorme. A expressão, né, enquanto dorme, ele, no hebraico, a tradução literal é Deus ele dá sono para os seus amados. Que benção, hein? Aos seus amados, aqueles, poxa, que confiam, aqueles que entregam a sua vida, o seu trabalho, os seus projetos a mim, eu vou dar sono. Sono. Depois da pandemia, eu acho que eu nunca mais perdi o sono por conta de alguma coisa do trabalho. Dormir é uma coisa que a gente faz bem. Por quê? Deus nos dá sono. Aos seus amados, ele nos dá enquanto dorme. Tá? E o descanso aqui, ele não é preguiça, mas é confiança. Confiança. Dormir, ele passa a ser um ato de fé. Porque enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando da minha provisão. Amém? Então, qual o cuidado que nós temos que ter? Se você chega no final do dia exausto, não consegue dormir, né? Porque, poxa, se eu parar, né, a coisa vai desandar, você precisa rever. Se você leva a preocupação para a cama. E eu entendo que algumas coisas realmente você vai levar enfermidades, não tem como. Eu não quero desumanizar. Porque, como eu falei, hoje nós temos uma condição de vida que a gente está muito tranquilo. Mas um dia a enfermidade ela vai chegar. Ela chega para todos. Temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Amém, meus irmãos. Isso é uma realidade para você? E a aplicação que eu gostaria de deixar desse verso, dá um clique, está lá no Salmo 4:8 que diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor,
me fazes repousar seguro. Amém? Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Os problemas, vamos ter que continuar estudando. Não tem jeito. Eu estou com 44 anos. Meu plano de coisas que eu tenho que estudar esse ano está pronto já. Não tem. Mas nós vamos fazer sabendo que Deus está no controle. Então, concluindo essa mensagem, então, meus irmãos, né, esse salmo, ele nos chama para uma decisão fundamental nas nossas vidas, né? Continuar tentando encher o balde furado ou descansar no Senhor. A palavra, ela nos lembra que nós não somos chamados a viver na ansiedade, tentar ter o controle de todas as coisas. Não. Nós cantamos antes da mensagem, muito bonita aquela canção. Não, a primeira, né? É meu, somente meu. A canção fala assim, se tiver uma coisa para você se incomodar, já é muito. O trabalho é de quem? É do Senhor. Vamos continuar trabalhando, vamos ter que continuar fazendo planejamento, vamos ter que continuar vigiando. Tudo isso está na palavra. Mas nós temos que fazer isso consciente de que se o Senhor não estiver no negócio, tudo é vão. E com o Senhor, até o sono é bênção. Né? Então que esse ano ele não seja marcado apenas, né, pelas promessas, pelas metas cumpridas, mas pela certeza de que Deus está no controle da sua vida. Amém? E o último slide diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele o fará. Amém? Feche seus olhos, vamos ter mais uma oração. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela riqueza, Senhor, da tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o guarda, é o arquiteto das nossas vidas, Senhor. E nos perdoa, Senhor, quando deixamos que a ansiedade, quando as preocupações com o futuro, Senhor, nos fazem, Pai, deixar o Senhor em segundo plano, Pai. Quando perdemos o sono por conta das preocupações desse mundo, Senhor, nos perdoa, me perdoa, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entregar todas as coisas, Senhor, na Tua presença, Pai, descansando, sabendo que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, Pai. Obrigado por esse amor que nós não somos merecedores, Pai. Mas mesmo assim o Senhor guarda a cada um de nós, Pai. Não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba, Senhor. Obrigado por esse amor, Pai. Eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém?